Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. A mídia não fala de outra coisa, o país também não fala de outra coisa. Na manhã dessa quarta-feira, 2 de abril. Portanto, não é brincadeira, não é mentira. Já passou o 1º de abril. Doutor Alexandre de Moraes encaminha pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, cujo cabeça desse tamanho é o doutor Paulo Gonetti. Isso é de praxe? O doutor Moraes quer conhecer do parecer, da opinião do Ministério Público, enquanto fiscal da lei, se é necessária de fato a prisão preventiva do doutor Bolsonaro. Pedida por quem esta prisão? Por uma vereadora do PT. Ouçam bem aí, vão vendo. Por uma vereadora do PT. Veja que interessante. O propalado requisito, fundamento presente para prender o Bolsonaro processualmente, segundo a peça que pede a sua prisão, seria garantia da ordem pública. Por quê? Porque Bolsonaro estaria, vejam vocês, criando tumulto na ordem pública por convocar manifestações, a exemplo desta aí do dia 6. Nós estamos indo em marcha profunda nessa democratura. Pois bem, vamos analisar um pouco isso daqui. É o poste mijando no cachorro, como sempre tem acontecido nos últimos tempos. Vejam isso aqui. Está no Metrópole, Paulo Capelli. Moraes manda a PGR se manifestar sobre prisão de Bolsonaro. O Moraes mandou a Procuradoria se manifestar sobre prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro, sob o fundamento de garantir a ordem pública. O ministro mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a necessidade de prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Obtido pela coluna, o despacho foi assinado pelo magistrado no último dia 18/3, ao analisar uma notícia-crime protocolada contra Bolsonaro. Moraes quer que a PGR avalie se a prisão de Bolsonaro é necessária a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. Prisões preventivas duram tempo indeterminado e são decretadas pela Justiça antes mesmo que o réu seja julgado. Além disso, o ministro determinou que a Procuradoria-Geral opine se ao convocar atos pela anistia, se ao convocar esses atos, Bolsonaro, aspas, cometeu os delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas, estamos na Coreia do Norte, e a coação no curso do processo. Aspas, fecha aspas. São esses pontos, aliás, que justificariam o encarceramento preventivo de Bolsonaro antes mesmo da condenação. Por fim, Alexandre de Moraes solicitou o parecer do Gonetti sobre se há necessidade de aplicar medidas cautelares para restringir a atuação de Bolsonaro em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. Quer dizer, que a manifestação, veja, quando nós vamos às ruas, nós estamos exercendo um dos direitos fundamentais garantidos ao cidadão no Brasil, lá no artigo 5º da Constituição. Qual direito? A Constituição chama esse direito de nós irmos às vias públicas e nos manifestarmos de direito à reunião. É um dos direitos mais importantes de estados democráticos de direito. Mas agora no Brasil, vocês vão ver, agora no Brasil, o sujeito se manifestar, o regime considera que isso é uma incitação de atos antidemocráticos. Vejam, quem fez esse malfadado requerimento? Quem fez? Quem entrou com essa petição pedindo a prisão preventiva de Bolsonaro? O PT. E aí, está coberto de razão o bom e corajoso advogado paranaense Jeffrey Chicchini, quando diz que o PT não tem legitimidade processual para fazer este requerimento de prisão preventiva. O PT não é parte do processo e também não encontra a guarida de avocar
qualquer função processual para encontrar legitimidade para fazer esse pleito. E, de novo, assiste inteira razão ao processualista Jeff Giquini quando diz que, uma vez que falta legitimidade ativa da parte que está fazendo esse pedido, o que é que teria que fazer o magistrado? De logo, quando recebe esse pedido de prisão preventiva, se quem está fazendo o pedido não tem legitimidade para fazê-lo, deveria não conhecer do pedido e mandar para a lata do lixo. Mandar arquivar. Entretanto, o que fez o doutor Aleide Moraes? Impulsionou o pedido do PT mandando coletar o parecer, a opinião do Ministério Público, do Paulo Gonetti. Aí as pessoas ficam surpresas. Não, mas não há de ter surpresa. Essas práticas vêm sendo reiteradas. Quando, recordem-se bem, quando o Lindbergh Farinha fez o pedido diante do mesmo Moraes para que Moraes apreendesse o passaporte do Eduardo Bolsonaro, porque estava nos Estados Unidos denunciando o regime, e lá estava ele, coberto pelo manto da imunidade parlamentar, garantida também ali à altura dos artigos 50 da Constituição, se o parlamentar estava fazendo a sua função parlamentar, portanto, protegido pela imunidade parlamentar. Quando o PT, o mesmo PT, fez o pedido pela apreensão do passaporte, lá também, igual agora, que deveria ter feito o Alexandre de Moraes, não conhecido também do requerimento, mandado arquivar, porque ele deveria ter dito, não assiste razão a este pedido, pelo fato de o deputado, goste ou não, estar exercendo ali a sua imunidade material parlamentar. Pronto, mas o que fez lá o doutor Moraes mandou também para o PGR. E aí um dos fatos mais estranhos e constrangedores que se deu nesta metida bunda, existe esse nome, viu? Este adjetivo, esta metida bunda república. O PGR ficou segurando nitidamente. Enquanto o Eduardo não voltava, o PGR segurava o parecer. Não dava parecer, nem desdava parecer. Extremamente quando o Eduardo disse, estou me pedindo licenciamento. Estou me licenciando, aliás. Estou me licenciando do cargo. O PGR, 5 minutos depois, emitiu parecer dizendo, não, eu sou contra pegar o passaporte. Logo 5 minutos depois do parecer do PGR, Alexandre de Moraes disse que não iria pegar o passaporte. Então vejam, é uma prática que vem sendo reiterada. Então imaginem vocês. De fato, o Alexandre de Moraes não poderia determinar a prisão preventiva de ofício, ou seja, sem ninguém requerer a ele. Aí foi lá uma parte, que não é parte, foi lá um partido político que não tem legitimidade para tal, e fez o pedido. Processualmente, devia ter engavetado não, jogado no lixo. O doutor Moraes devia ter jogado no lixo. Quando agora pede a opinião do Ministério Público, veja, aí vem lá, imagine, se vem, e há a possibilidade de aparecer, de surgir um parecer do Paulo Gonetti, requerendo ou concordando. Aliás, eu vou dizer uma coisa a vocês, há possibilidade, desculpa, de o Paulo Gonetti dar o seguinte parecer. Opino pela não decretação da preventiva, nos moldes do quanto solicitado pelo requerente, opino pela não prisão preventiva, até porque o requerente não tem legitimidade para fazê-lo. No entanto, esta Procuradoria-Geral da República, por sua vez, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, baseadas nos artigos 319 do Código de Processo Penal, porque, de fato, há indícios de que o réu está abalando a ordem pública, convocando, que agora já é réu, abalando a opinião pública, convocando
as manifestações. Vejam que a criatividade jurídica, como já diziam alguns assessores de Sua Excelência, a temporada da criatividade jurídica está aberta no Brasil. Não se espantem mais com nada. Não se espantem mais com nada. O que começa errado só pode terminar errado. Então, pessoal, não duvidemos de que há sim a possibilidade de eles decretarem a qualquer momento a prisão preventiva do Bolsonaro. Ou, pelo menos, de decretar medidas cautelares que o impeçam, que o restringam de ir e vir, que o restringam de convocar manifestações, porque nós temos deputados presos e condenados porque falaram da tribuna. Ou fora da tribuna. Nós temos um deputado que teve que pedir asilo nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, porque corria risco de ter seu passaporte apreendido. A chapa está esquentando para o Bolsonaro. Agora, os seus detratores, cada passo que dão no sentido de fazer essas coisas com o Bolsonaro, estão também deixando o bumbum mais de fora. Meus amigos, o que se tem então? É claro que é muito desconfortável para o regime que o Bolsonaro continue por aí afora ao longo das próximas semanas e meses, como já é planejado, fazendo um tour pelo Nordeste, andando pelo Nordeste, já está planejado, ou convocando manifestações desse tipo que ocorreu no Rio e que vai ocorrer na Avenida Paulista. Está havendo um movimento forte, encabeçado pelo Bolsonaro, pela anistia para o pessoal do dia 8, que pode sim, é claro que estrategicamente não se deve ficar falando isso por aí, principalmente o PL. Eles negam, mas pode sim a anistia ser aproveitada ao Bolsonaro e a tantos outros. E é claro que a anistia, uma vez o projeto de lei passando, nas duas casas, isso vai causar grande abalo na narrativa do regime. O regime caminhou a tal ponto que ele não pode mais retornar. Isso não é bom para o Bolsonaro, a princípio não é, e nem para a nação. Ou seja, aquela tão sonhada por alguns e negada por outros distensão vai ficando aí para as cucuias. Aliás, o doutor Moraes já disse que conciliação com essa gente, não. Distensionar com essa gente, não. Essa gente, vocês sabem, é mais de 50% da população adulta do país. Muito bem. A mídia está dizendo, isso aqui está no portal UOL, isso está no Metrópole, isso está na Veja, isso está no Poder 360, está no Diacha 4, olha aqui, ó, no Poder 360. Moraes manda a PGR se manifestar sob pedido de prisão de Bolsonaro. Use da criatividade, disse ele. A vereadora Liana Cirne, do PT de Pernambuco, meu Deus do céu, e o funcionário de seu gabinete, Vitor Pedrosa, entraram com uma notícia-crime na Corte do Supremo, imputando ao chefe de Estado, da Bolsonaro, o possível cometimento de delitos de obstrução da justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e a coação no curso do processo. Eu quero dizer aos nobres juristas, alguns deles inclusive medalhões da doutrina nacional, que vocês não honram as calças que vestem, nem os livros que têm nas estantes. Vocês estão observando sim o que está acontecendo no país. Ontem, para minha tristeza, eu fiquei muito decepcionado. Eu vi uma entrevista que o César Peluso, juiz de carreira, juiz criminal a vida quase inteira, aposentou-se no STF, naquela época ainda era com 70 anos. Lembro-me que ele voltou como o mensalão, ele voltou no julgamento do mensalão, mas Joaquim Barbosa relator fatiou, né, a denúncia. E o César Peluso
voltou apenas em parte do mensalão. Depois, logo em seguida, aposentou-se. A aposentadoria compulsória, completou 70 anos no início do julgamento. Todos tínhamos o César Peluso como juiz técnico. É do César Peluso uma diferenciação muito técnica que ele fazia entre o que está escrito lá no artigo 5º, inciso 57, que uns chamam de que ali está a presunção de inocência constitucional ou presunção de não culpabilidade. E o César Peluso trazia essa diferença, e a tese dele era de que aquilo ali não é presunção de inocência, é presunção de não culpabilidade. Alguns usam como sinônimo, mas ele diferenciava. Para minha surpresa, já tem mais de 10 anos aposentado, o doutor César Peluso, com Z, numa entrevista àqueles garotinhos e garotinhas da CNN, o César Peluso está com um discurso assim, igual ao do Flávio Dino. Olha que decepção, hein? Eu fui estudante vendo o César Peluso atuar por anos ali, e parecia aquele magistrado carrancudo, mas assim, aquele judicioso, dando a César o que é de César, pois a máscara caiu. Ele acha que está indo tudo bem, que esse julgamento do 8, o julgamento também desse negócio aí, dessa primeira que Bolsonaro e outros já viraram réu, que está tudo certo. Ele acha que não há problema nenhum com a delação do Cid, que a delação é válida, é uma beleza, não está eivada de nulidade nenhuma, que não houve coação. O César Peluso, já agora com 80 e picos anos, é triste, né? Quando exatamente na melhor idade que a pessoa não se respeita, não respeita a sua história e desrespeita as leis que diz defender. Triste, viu? Que decepcionante foi o César Peluso. Agora, objetivamente, mais dia menos dia, toda essa verdade vai prevalecer. Qual verdade? A verdade jurídica, a verdade objetiva dos fatos. Narrativas não se sustentam a vida inteira. O regime está desesperadamente lutando para não retroagir, porque se retroagir, vocês já sabem o que será. Então, ninguém tem bola de cristal para saber o que ocorrerá, mas o que é construído sem alicerce da verdade, um vento forte, talvez vindo dos Estados Unidos, derruba muita coisa. Um abraço para vocês, até a próxima.